Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Emily Porto, sou Bower Piercing e em breve também tatuadora. E nesse canal eu falo sobre isso, sobre vários assuntos relacionados a ser um Bower Piercing. Tem muita coisa para vocês verem, aproveitem o canal. Eu adoro! E nesse vídeo eu vou responder as mensagens de vocês nos comentários, que vocês deixam lá perguntas, comentários mesmo, né? Porque é uma aba de comentários. E já dizer que eu amo os comentários de vocês, a interação que a gente tem, acho muito importante. Porque quando eu gravo aqui pro YouTube, eu tô sozinha, né? Falando sozinha com uma câmera. Mas o meu objetivo é atingir vocês, é ajudar vocês e aprender também, porque eu estou em processo, aprendendo a cada dia. Já peguei várias dicas com inscritos, principalmente que me chamam no Instagram. Então assim, é uma via de mão dupla, né? Então vamos aos comentários. Hoje eu vou focar em responder perguntas mesmo. Já separei aqui no notebook. A primeira pergunta foi da Amália Scarpelli. Ela perguntou se a agulha americana ela é descartável. Sim, ela é descartável, tá? Tanto ela quanto o catéter a gente utiliza no cliente, joga fora na nossa caixinha perfuro-cortante que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. A outra pergunta foi do Tuênio. Emily, você acha válido os cursos online de Bower Piercing ou acha melhor presencial mesmo? Aqui na minha cidade tem um profissional de Bower Piercing muito famoso, que todos os Bower Piercings que existem aqui na cidade foi ele que formou a maioria deles. Aí eu fui perguntar sobre um orçamento do curso e, se não me falha a memória, foi de R$ 3.500. E aí, gente, essa questão de aprendizado, ela depende de cada um. Cada pessoa tem uma forma de aprender melhor do que a outra. Por exemplo, tem gente que aprende melhor pela leitura, eu leio e abstraio o conhecimento. Tem gente que é melhor vendo vídeos de pessoas falando pela audição. Tem gente que precisa estar presencial, tem gente que já se dá bem com o EAD. Eu sou uma pessoa que tenho que fazer tudo de curso presencial, é assim que eu aprendo melhor as coisas. E assim, no geral, o presencial é melhor, na minha opinião, porque você tá ali de corpo e alma, você tá conversando e tirando suas dúvidas na mesma hora que você as tem com um profissional que já trabalha com isso. Se você tá tendo uma aula ali, você pode interromper na hora e falar: eu não entendi isso, explica de novo. Se não entendi, explica de novo. Pegar nos materiais também, eu gosto de tocar as coisas, tocar no catéter, tocar nas pinças, nas joias. Eu concordo que o curso presencial é muito caro. Eu paguei R$1.000 no meu curso presencial e eu sempre falo para as pessoas, se você optar pelo online, também é válido. Eu mesma tô dando um curso online aqui no YouTube, gratuito, só que vai exigir de você ter mais força de vontade, ter mais coragem de pegar e fazer as coisas por si próprio. O curso online exige uma dedicação a mais do que o presencial. Não que o presencial não exija, os dois exigem. Gente, faça o que cabe no seu bolso, faça o que fica melhor para você financeiramente, porque não adianta também se comprometer financeiramente sem poder só para fazer um curso presencial, se você consegue fazer um online. Até porque os custos iniciais não são só com o curso, depois você vai comprar o material. Outra coisa que eu sempre falo para as pessoas, se você vai fazer um curso presencial, opte por cursos que te dão a oportunidade de fazer perfurações com o professor do lado. O curso que eu escolhi, o diferencial enorme que eu achei nele, foi por isso que eu escolhi ele, é porque eu posso fazer um estágio depois. Então, se eu paguei o curso uma vez, eu posso ir à escola quantas vezes eu quiser para fazer perfurações com o acompanhamento do professor. Ou seja, lá eu tive a oportunidade de furar em todos os lugares que tem para furar. E com a presença do professor do seu lado, porque, gente, nas primeiras a gente nunca furou ninguém, ou então furou em casa, coisas que não são profissionais. Dá uma tremedeira, até hoje me dá tremedeira. Mas sabendo que tem uma pessoa ali do seu lado que sabe o que tá fazendo, te dá uma segurança assim, sem igual. Vamos para a próxima pergunta.
Essa pergunta é da Julie Ramone. Algum cliente já te xingou porque o piercing deu problema, mas porque eles não cuidaram? Nunca aconteceu de nenhum cliente me xingar por algum motivo. Mas quando eles não cuidam, geralmente eles mesmos já falam. Já aconteceu de piercings inflamarem e eu perguntar pra pessoa, falei, olha, eu te passei os cuidados de alimentação, de não lesionar o local, o que você não pode fazer. Você fez na risca? Aí a pessoa mesmo fala, não, eu não fiz. Eu tenho um filho pequeno, meu filho direto bate no meu piercing, aí deu problema, inflamou. Então, geralmente a pessoa sabe que ela errou em alguma coisa. Até porque, assim, gente, quando a gente toma todos os cuidados necessários, a gente sabe o que tá fazendo, nós, Bowery Piercings, eu sei que eu esterilizei a joia certinho, que eu fiz o processo, eu estou com a minha consciência tranquila de que não veio de mim o erro. Se tiver vindo de mim, eu também tenho que saber reconhecer isso. Olha, eu errei em tal coisa. Nós sabemos que grande parte do sucesso da cicatrização é o pós. É o como a pessoa vai lidar lá na casa dela, que eu não posso ter controle sobre isso. É impossível eu ter certeza que a pessoa tá seguindo certinho. Próxima pergunta é da Beatriz Souza. Então, meu piercing hélix deu uma bolinha. Creio que seja granuloma, porque falam que a queloide só cresce e a minha cresce até um ponto e desincha e tal. Alguém tem alguma dica de cuidado ou sabe me dizer se é uma queloide? Então, Beatriz, a queloide, falando da queloide, ela dá por alguns motivos, né? Os principais são genéticos, a queloide ela é genética, se a sua família tem propensão a isso, se já fez uma cirurgia e na cicatrização deu queloide, ou já teve um piercing e deu queloide, pode ser que você venha a ter também. E também tem um outro motivo que é uma lesão muito forte no local. Você sempre tá ali, pôs um piercing na orelha e direto você tá batendo, tá passando, tá pondo máscara. Tem grandes chances de gerar uma queloide. O piercing ele tem que ficar paradinho para ter uma boa cicatrização. Não pode ficar sendo mexido. Agora, falando do granuloma, ele pode também ocorrer por alguns motivos. Eu já fiz perfurações que deram granuloma, mas todas saíram o granuloma. Que pode ser ou por falta de limpeza. Eu já peguei piercings que a pessoa veio com ele um pouco problemático, que tava cheio de crostinha em volta, tava sujo demais. Isso pode gerar granuloma. Ou se você limpa ele muito, eu tô limpando toda hora ali, mexendo e tal, também pode dar granuloma. Também tem o lance de a joia não estar reta o suficiente, ela tá meio atravessada. E aí é com a gente na hora da perfuração, ela tem que estar em um ângulo reto. Se eu vou furar o tragos, tem que furar o tragos reto. Se ele ficar atravessado, também pode ocorrer o granuloma. Porém, o granuloma ele some com o tempo, a maioria dele some com o tempo. E eu falo o quê? Observa essas coisas que eu acabei de falar. Se tá limpando demais, tá limpando de menos. Também pode ocorrer por bater, né? Lesão a um nível menor. A próxima pergunta é da Maite Matias, que ela pergunta: Emily, quais são as perguntas que você faz pro cliente antes de fazer a perfuração? Você questiona se eles possuem alguma doença ou queloide ou espera que o cliente fale algo? Gente, por lei, né? Aí por diretrizes, por segurança também, nós temos que ter aquela ficha de anamnese antes de qualquer procedimento, seja piercing, seja tatuagem, e muitos lugares não fazem isso também. Eu já falei no vídeo na aula 1 do curso de Bowery Piercing sobre biossegurança, que nós temos que ter essa ficha para a pessoa preencher, desde dados pessoais até se ela tem alguma doença, alguma alergia, pressão baixa. Eu hoje não uso ela. Estou errada, preciso usar, tanto para minha segurança quanto a do cliente. Quero trazer aqui para vocês como interpretar essa ficha, né? Se a pessoa marca lá que tem alguma coisa, tipo, e aí? O que acontece? Quais decisões eu vou tomar a partir das informações que ela me deu? Então, respondendo a sua pergunta, não faço perguntas assim específicas, mas geralmente a pessoa já chega falando alguma coisa, tipo, eu já fiz um piercing, deu queloide. Será que vai dar de novo? Eu sou muito tenso, tenho medo de desmaiar. Aí eu pergunto, então se tem pressão baixa, porque pode correr esse risco. Então assim, eu vou no dia a dia mesmo, mas é necessário ter a ficha de anamnese. Próxima pergunta da Jubinha 111.
Ela disse, você tem alguma dica pra quem tem problema com cicatrização? Eu não posso colocar um piercing porque sempre inflama. Não adianta o quanto eu cuido. Coloquei até piercing de silicone porque eu tenho alergia ao aço cirúrgico. Eu não aguento mais inflamação. Piercings que sempre inflamam, né? Tem alguma coisa aí. Podem ser vários motivos extensos. A alergia mesmo, se você tem ao aço cirúrgico, tenta uma joia de titânio ou uma de zircônia. Elas são mais caras, mas vale a pena se você quiser ter esse piercing. E sobre o silicone que você citou aqui, eu não gosto do silicone, eu acho que ele dá mais chances de inflamar. Eu já tive piercing de silicone em mim, já tentei colocar, e mesmo com o meu furo totalmente cicatrizado há anos, se eu coloco um silicone, inflama, é supimpa, porque o silicone ele é um plástico, né? Então assim, se você já tem certeza da sua alergia, tenta outro tipo de joia, percebe com quem você tá furando, percebe se você tá seguindo na risca o que tem que seguir. Tenta também, se você não tiver alergia, a pomada antibiótica a passar durante o processo de cicatrização. A pergunta da Camila Marcondes, ela disse, quando você faz mais de uma aplicação na mesma pessoa, você utiliza o mesmo catéter ou é um catéter para cada perfuração? Se a aplicação ela for feita na mesma espessura da joia, por exemplo, a pessoa vai furar a orelha, 2 furos na orelha. É a mesma espessura de joia, eu uso o mesmo catéter. Eu já ensinei aqui em alguns vídeos aquela técnica de encavalamento do catéter que torna isso mais fácil, mas não precisa descartar a cada perfuração. Se o número é o mesmo, a mesma pessoa usa o mesmo catéter se ele tiver usável, né? A próxima pergunta é da Caroline Barros. Essa pergunta eu recebo muito das pessoas aqui nos comentários, que é: faz um vídeo como você faz a esterilização das joias, como você esteriliza suas joias. Eu já fiz vídeo sobre isso, que eu esterilizo na estufa. Lá eu explico as diferenças da estufa e da autoclave, detalhes sobre isso. E tem um outro vídeo esterilizando na prática para vocês. O Gabriel perguntou: você pode mandar o link da estufa? Eu comprei pelo Mercado Livre. Ela é da marca Megabel, então é só entrar lá e ver. Eu sempre olho as avaliações do vendedor, se ele é um bom vendedor, mas não tem segredo não. Foi no Mercado Livre, é só digitar na internet que você acha. A Ariel Cabral perguntou: qual o material que você usou na estufa? Pode usar com pedrinha e em aço cirúrgico? Sim, eu só uso joias hoje de aço cirúrgico e pode ter a pedrinha. Índia Amazonense pergunta: o curso de Bower Piercing dura quantos meses? Aí vai depender de cada lugar que você for. Por exemplo, o meu era livre. Eu tinha 10 matérias para assistir, 10 ou 5 matérias, acho que 10 era da tatuagem. 5 matérias que eu poderia fazer no meu tempo, o dia que eu pudesse ir lá. Se eu demorasse 1 mês, se demorasse 3 meses, era a minha frequência. Mas se for um curso presencial que ele é mais objetivo, é tipo assim, um fim de semana presencial, 1 semana presencial, vai depender de cada curso. A Aline de Souza me perguntou: eu posso estar perfurando sem ter o certificado? Porque eu já fiz algumas perfurações. Essa pergunta ela também é bem frequente. Se as pessoas podem furar sem certificados, podem trabalhar com o Bower Piercing sem certificado. Quando você faz um curso, você aprende muitas coisas importantes, o passo a passo, desde o início, e isso é muito importante para você exercer sua profissão. Realmente, ser um Bower Piercing não é só fazer furos nas pessoas. Não é só isso, é mais sério que isso. Eu aconselho sim a ter um certificado para você se sentir seguro e para você passar segurança para os seus clientes. Porém, acontece muito de tipo assim, igual a tatuagem. Tem tatuadores profissionais maravilhosos que cresceram com o pai tatuador e aprenderam com o pai, não tem um curso, um certificado, porque o certificado ele é um papel, né? Um mini diploma de que você assistiu tais aulas e aprendeu tais coisas. Então assim, se eu fosse fazer um piercing em mim, escolhesse um lugar e eu visse o trabalho da pessoa, eu visse que tem uma biossegurança ok, que ele sabe o que tá fazendo, mesmo sem ter um certificado,
eu colocaria um piercing com essa pessoa. Mas depende muito. Então, assim, pra você ficar seguro e deixar as pessoas seguras, é importante ter um certificado, entendeu? Outra coisa que as pessoas perguntam muito, perguntam não, né? Comentam, porque elas veem que eu uso a caneta marcadora ao invés da violeta. Isso aí é questão de escolhas. Eu aprendi no meu curso a utilizar a caneta, até porque ela é uma opção mais, digamos, econômica. Não só por isso, as pessoas elas têm que observar o processo que está sendo realizado na hora da perfuração. Por exemplo, se eu vou furar o nariz da pessoa, a caneta, ela é uma tinta e o que não pode acontecer para não ter contaminações é o contato com fluidos corporais, com o sangue, através do sangue e fluidos corporais que acontece uma transmissão de bactérias, de doenças. Se eu pego o algodão, a pele tá seca, eu vou furar aqui, antes de furar, eu limpei com álcool bem direitinho, o local tá limpo e sem furo algum. Eu vou pegar a minha caneta e vou colocar a marcação. O que eu não posso é furar, sangrou, e aí eu vou colocar a caneta lá no sangue, depois passar em outra pessoa. Isso não faz sentido, não pode. Tudo tem a sua ordem das coisas. A gente tem que ter um senso. Se você prefere o palito com a violeta, você se sente melhor assim, ok, faça isso. São as duas opções que você tem aí, caneta marcadora ou violeta, faça o que você achar melhor. Geralmente, o piercing hélix demora quantos meses para cicatrização? Para você ter ali uma mínima cicatrização, é entre 30 a 40 dias para você conseguir trocar a joia se você quiser. Mas para o piercing cicatrizar totalmente, aí vai de cada pessoa, mas no mínimo aí 3 a 6 meses mais ou menos, ainda mais o hélix, que é cartilagem, né? A cartilagem ela é dura. O que eu acho do body piercing delivery, né? Que eu faço delivery, eu vou até a casa do cliente. E outra perguntando se quanto eu cobro para ir na casa do cliente e se eu incluo a joia. Incluir a joia é uma coisa muito importante, não deixar com que o cliente traga a joia dele, porque você não sabe a procedência daquela joia. E cá entre nós, o valor da joia em aço cirúrgico, que é o mínimo aí para perfurar alguém, é muito barato. Na pessoa que eu compro é R$1,10 a joia. Então assim, super vale a pena você fornecer essa joia. Tem pessoas que falam, eu posso levar minha joia? Não, eu tenho a minha joia já esterilizada, tudo certinho. Sobre o delivery, eu gosto muito, eu acho assim, eu prefiro que a pessoa venha até o espaço que eu tenho na minha casa. Mas às vezes não é possível e é um segundo serviço, assim. É um diferencial. Eu quero colocar um piercing, uma pessoa vem na minha casa, claro, com todos os cuidados. Tem pessoas que gostam muito desse modelo e assim, o que é um pouco difícil em relação a isso é mesmo eu ter que sair da minha casa, né? Às vezes a pessoa mora um pouco longe, para isso eu limitei as regiões ao meu redor. Mas no geral eu gosto e o que facilita para mim esse modelo é porque eu tenho uma moto. Eu já falei aqui, moto é um veículo muito econômico, muito rápido, custo baixo que eu posso mantê-lo e ir até a casa do cliente. Mas se eu não tivesse moto, se fosse para eu ir de Uber, ou ir de ônibus, ou ir de carro, eu não faria. E aí eu já incluo tudo no valor, só um valor único, né, da aplicação. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito desse modelo de vídeo. Vou gravar um próximo aqui agora. Vou desligar a câmera e gravar um próximo para vocês. Vou comentar as experiências frustrantes que outras pessoas tiveram e comentaram aqui no canal. Vou deixar esse vídeo aqui como o próximo vídeo de perguntas que eu vou fazer. Então, aqui nos comentários, perguntem o que vocês quiserem. Me sigam no Instagram, emily.porto, para vocês acompanharem. Se quiser me chamar no direct, eu respondo todo mundo. Um beijo e até o próximo vídeo.